Capítulo 311. O último. Alguns dias se passaram em tensa expectativa. Sun-Ni passou-os fazendo as mesmas coisas que vinha fazendo antes, treinando e se preparando mentalmente para o que estava por vir. Ele tinha muitas coisas para fazer. Primeiro veio sua técnica, que se baseava no estilo de combate fluido que Nepis lhe ensinara, com elementos do estilo aterrado de Shadow Saint, adicionados à sua base adaptativa. Sua habilidade estava se tornando mais e mais afiada, lentamente sendo elevada e solidificada no nível que seu atual entendimento de combate permitia. Sun-Ni não era mais um novato. Ele sobreviveu a centenas de batalhas mortais e cada uma delas o deixava mais forte e experiente do que antes. Mas aperfeiçoar sua técnica ainda não era fácil, porque ele primeiro precisava tornar-se inabalável e, em seguida, transformar essa firmeza em flexibilidade. Agora que Sun-Ni finalmente tinha tempo livre, ele também o usou para adaptar seu estilo à nova realidade de seus limites físicos aprimorados. Muitas coisas que não eram possíveis para ele antes da jornada às Montanhas Ocas se tornaram possíveis agora. A forma como ele abordava o combate também precisava mudar. Tudo isso exigiu esforço e muito pensamento para ser alcançado. Em segundo lugar, veio a dança das sombras. Sun-Ni ainda estava na fase em que estava lentamente formando um conjunto prático de movimentos para treinar nesse estilo elusivo. Ele sentia como se estivesse a apenas um passo final de transformar sua visão da dança das sombras em realidade. No entanto, parecia estar faltando algum ingrediente crucial. Ele precisava de um último impulso, um momento de inspiração para dar esse passo final. Mesmo assim, seus exercícios não eram inúteis. Até que esse momento de inspiração chegasse, eles ajudavam a condicionar seu corpo e mente, tornando-os adaptáveis e maleáveis como sombras. Quando a última revelação aparecesse, eles estariam prontos para recebê-la. Depois de cada sessão intensa de treinamento, cada músculo do corpo de Sun-Ni doía, e uma onda de fadiga mental atingia. Em terceiro lugar, veio a tarefa mais importante. Ele tinha que transformar sua mente e alma em uma fortaleza que resistiria ao choque do futuro. Ele precisava alcançar o tipo de clareza que lhe permitiria sair vitorioso no final de tudo, e por enquanto, essa tarefa estava se mostrando a mais inatingível. Era difícil moldar o corpo e a mente em uma ferramenta perfeita, mas era muito mais difícil fazer o mesmo com a alma. No entanto, esta era exatamente a barreira que ele tinha que superar. Assim, 6 dias se passaram. No 7º dia após sua partida, Caio finalmente retornou. O jovem encantador parecia cansado e desgrenhado, sua armadura e roupas cobertas de sujeira, poeira e sangue seco. A aljava de flechas que ele levara consigo estava agora vazia, e havia cortes rasos no tecido de sua jaqueta. O Sombra de Sun-Ni havia observado o céu acima do castelo luminoso todo esse tempo, então ele foi um dos primeiros a saber. Quando Sun-Ni chegou à pequena sala que servia como câmara de conselho de Nep, Kai já estava lá, sentado perto do fogo e bebendo água vorazmente de um copo de barro grosseiro. Hefei estava ao lado dele, empurrando um prato de comida em suas mãos. Ao perceber Sun-Ni, Kai sorriu fracamente. Oi, Sun-Ni. Sun-Ni hesitou por um instante, então se aproximou do belo jovem e lhe deu um tapinha no ombro. Oi, Kai. Bem-vindo de volta. Nem ele nem Hefei falaram depois disso, dando ao amigo a oportunidade de recuperar o fôlego e esperando que o resto chegasse. Um após o outro, Cassie, Casteiro e Seizana apareceram na sala e cumprimentaram Kai. Nepis foi a última a entrar. Ela lançou um olhar para todos e depois sentou-se perto de Kai. Depois de hesitar por alguns momentos, ela olhou nos olhos dele e perguntou, quantos? Kai permaneceu em silêncio por um tempo, uma expressão solene aparecendo lentamente em seus olhos. Finalmente, ele se virou e suspirou. Uma palavra escapou de seus lábios, nenhum. Sua voz ecoou na pequena sala, fazendo os rostos das pessoas ali reunidas escurecerem. Vasculhei o labirinto, procurando algum sinal de que um adormecido passou por lá recentemente. Mas não havia nenhum. Não havia ninguém vivo e nenhum corpo, nem mesmo um único osso fresco que eu pudesse encontrar. O feitiço não enviou ninguém para este inferno, não, este ano. E também não enviará no próximo. Como eu pensei. Sun-Ni suspirou. Às vezes, era bom estar enganado. 15 anos atrás, o feitiço havia enviado 7 pessoas para a Costa Esquecida. No ano seguinte, havia sido o dobro e depois mais e mais. Eventualmente,
Centenas de adormecidos chegavam à cidade sombria após cada solstício de inverno. Até o ano passado, quando apenas 4 deles Sunni, Nepis, Cassei e Caster, vieram. Mais 3 haviam perecido no labirinto sem nunca alcançar as ruínas amaldiçoadas. Por causa disso, os habitantes do Castelo Luminoso elaboraram uma teoria de que o número de pessoas enviadas para esta região do Reino dos Sonhos pelo feitiço seguia um certo ciclo. Se estivessem certos, pelo menos 14 adormecidos teriam aparecido em algum lugar no labirinto uma semana atrás. Mas Sunni nunca acreditou nessa teoria. Em sua mente, os 4 nunca foram destinados a começar um novo ciclo. Ele sempre pensou que, em vez disso, eles deveriam ser os últimos. A última chance que o feitiço deu às pessoas da Costa Esquecida. E agora, ele sabia que estava certo. Com um suspiro, Nepis assentiu lentamente e olhou para o fogo que queimava na lareira por um instante. Todos ficaram em silêncio, esperando que ela tomasse uma decisão. Finalmente, ela disse sem olhar para eles, digam a todos para se reunirem na sala do trono. Eu falarei com eles. Sem perder tempo, Caster se curvou levemente e saiu da sala. Refi lançou-lhe um breve olhar e o seguiu. Assim como o resto. Sunni foi o último a sair, seu coração batendo como um tambor. Está começando. Capítulo 312. Correntes invisíveis. 500 pessoas ficaram em silêncio no magnífico salão do antigo castelo. Feixes de luz solar caíam através das altas janelas, fazendo o ar parecer brilhante e efervescente. Não havia mais nenhum sinal do terrível derramamento de sangue que havia ocorrido neste salão apenas algumas semanas atrás. Os corpos foram arrastados para longe, o sangue lavado dos pisos de mármore. Mas a memória permanecia. Nos degraus que levavam a um belo trono de mármore branco, sentava-se uma jovem mulher de cabelos prateados. Seu rosto de marfim estava distante, e seus olhos cinzentos límpidos eram calmos e pesados. Centenas de pessoas olhavam para ela, esperando silenciosamente que sua senhora falasse. Finalmente, a estrela da mudança suspirou. Um momento depois, sua voz ressoou na sala do trono, alcançando longe e largo, sonhadores da Costa Esquecida. Há uma semana, enviei vários batedores para o labirinto em busca daqueles jovens homens e mulheres que, como nós, foram enviados para este lugar amaldiçoado. Entre eles estava Nightingale, que todos vocês conhecem. Ele passou 7 dias procurando por eles. Mas ele não encontrou ninguém. Nem mesmo um único sinal de sua passagem. Este ano, ninguém veio. Uma onda de sussurros surpresos percorreu a multidão. Sunni olhou para os rostos das pessoas reunidas no grande salão, notando diferentes expressões neles. Confusão, medo, choque. No entanto, não foi tão ruim quanto ele esperava. Ninguém parecia ser consumido pelo desespero absoluto. Em vez disso, todos eles se voltaram para Nepis, a esperança ardendo em seus olhos. Ela era a esperança deles. Enquanto a estrela da mudança estivesse com eles, não se entregariam ao desespero. Indiferente às centenas de olhos observando cada um de seus movimentos, Nepi continuou, muitos de vocês entendem o que isso significa. Para aqueles que não entendem, eu explicarei. Ela demorou por um momento, lançando um olhar para as paredes da antiga cidadela. Quando falou, sua voz pareceu solene. Por muitos anos, este castelo serviu como uma fortaleza para os humanos enviados à Costa Esquecida. Alguns de vocês desfrutaram da segurança que ele oferecia, enquanto outros sobreviveram à sombra de suas muralhas. Mas nenhum de nós estaria aqui se não fosse pelo Castelo Luminoso. Ele nos ofereceu proteção contra as terríveis bestas da cidade sombria. Ele nos ofereceu abrigo. No entanto, este abrigo nunca foi gratuito. Uma expressão sombria apareceu em seu rosto. Algumas pessoas perderam suas almas para preservá-lo. E muitos mais perderam suas vidas. Todos os anos, centenas de vidas humanas foram sacrificadas para permitir a existência do Castelo Luminoso. E todos os anos, centenas mais vieram para serem lançados em sua goela. Sunni zombou silenciosamente. Ela estava fazendo parecer que o castelo era uma criatura que se alimentava de vidas humanas. Não muito diferente do devorador de almas, na verdade. O significado era sutil o suficiente para não ser óbvio, mas ainda assim afetar as pessoas reunidas na sala do trono. Observando-as, ele viu muitos adormecidos estremecerem e franzirem a testa. Insidioso. Enquanto isso,
Nepis continuou, mas não mais. Não haverá ninguém vindo para a cidade sombria este ano, assim como ninguém virá depois disso. Sem novas pessoas, as perdas que sofremos se acumularão lentamente, até que não haja ninguém para guarnecer as muralhas, ninguém para combater as criaturas do pesadelo, ninguém para manter estes corredores seguros. Até que não haja mais abrigo. Este fim. Ela fez uma pausa e depois disse calmamente e com assustadora finalidade, ... é inevitável. Suas palavras colidiram com a multidão de adormecidos, causando uma tempestade de emoções. Seus olhos se arregalaram e seus rostos empalideceram. O choque e o medo que haviam sentido aumentaram 10 vezes. Como se para martelar o último prego no caixão de sua visão de mundo, Estrela da Mudança disse, o que significa apenas uma coisa: não podemos mais permanecer no castelo luminoso. Gritos surgiram da multidão, cheios de descrença e terror. Havia muitas coisas que as pessoas estavam tentando dizer, mas todas se resumiam a 3. O que fazemos? Como nos salvamos? E salve-nos, Estrela da Mudança. Sun-Yi sorriu. Nepis permaneceu em silêncio por um tempo, deixando o coro de gritos recair sobre ela. E então, chamas brancas se acenderam em seus olhos, fazendo todos ficarem em silêncio. Sua voz ressoou mais uma vez entre as paredes do grande salão, penetrando na multidão como uma lâmina afiada. Mas este não é o fim de nós. Há muito tempo, fiz-lhes uma promessa. E pretendo cumpri-la. Ela de repente se levantou, dominando a multidão como um anjo brilhante e arruinador. Venham comigo. Sigam-me. Apenas eu sei como salvá-los. O resplendor de suas chamas refletia nos olhos de centenas de pessoas, fazendo parecer que seus rostos brilhavam com uma luz interior. Suas palavras os mergulharam na escuridão total e depois lhes deram um farol para encontrar uma saída. Aquele farol queimava com a luz mais sedutora. A luz da esperança. E essa esperança era sinônimo dela. Estrela da Mudança desceu lentamente os degraus, suas palavras ecoando das paredes de mármore da sala do trono. Sigam-me e eu os guiarei para fora deste inferno. Sigam-me e eu mostrarei o caminho de volta para suas casas. Mas não se enganem. Ela parou e ficou em silêncio por alguns longos momentos. Quando falou novamente, sua voz soava mais calma, mais fria, mais pesada. A estrada à frente será longa e árdua. Nem todos conseguirão, os fracos morrerão. Os fortes também morrerão. E aqueles que restarem não serão os mesmos. Mas há uma coisa que posso prometer. Nepis entrou na multidão e olhou as pessoas ao seu redor com uma determinação absoluta ardendo em seus belos olhos. Sigam-me. E vocês nunca serão escravos. Sun-Yi estremeceu, sentindo como se ela estivesse falando apenas com ele. Talvez todos no grande salão sentissem o mesmo. Olhando diretamente em suas almas, Estrela da Mudança falou, ... escravos do seu medo, escravos do seu destino, escravos do feitiço do pesadelo. Venham comigo e, quer vivam ou morram, o farão como seres humanos. Não como bestas acuadas. Ela fechou os olhos e exalou, depois olhou para baixo. Por fim, ela disse, a paixão desaparecendo de sua voz, mas eu não forçarei ninguém a me seguir, nunca. Se vocês vierem comigo ou ficarem, é sua escolha. Não há vergonha em ficar. Aqueles que não desejam ir podem deixar este salão agora mesmo. Sun-Yi olhou para os adormecidos, tentando adivinhar qual seria sua reação. As pessoas se encaravam, dúvida e medo estampados em seus rostos. Nem todos estavam fascinados pela Estrela da Mudança. Nem todos eram corajosos e fortes. Nem todos estavam prontos para morrer lutando. Mas no final, nenhum único deles saiu. Nepis suspirou e lentamente virou a cabeça para o oeste, como se tentasse perfurar a pedra das paredes do castelo com seu olhar. Depois de um tempo, ela disse, bom. Estou feliz. Então está decidido. Ela se virou para encará-los, chamas brancas furiosas iluminando seu rosto pálido. Então, depois de amanhã, sairemos do castelo luminoso. Depois de amanhã, marcharemos rumo ao pináculo carmesim. Capítulo 313, Fragmento da Luz das Estrelas. No último dia que passariam na Cidade Sombria, Nepis liderou um pequeno grupo de seus guerreiros mais poderosos em uma última caçada. Os membros de sua coorte a seguiam. Sun-Yi, que teimosamente se recusava a aceitar seu status como um deles, caminhava afastado do grupo, olhando distraidamente ao redor e observando as ruínas.
Gemma e Seizan também estavam com eles, bem como 10 ou mais dos caçadores mais experientes, alguns deles anteriormente do exército, outros do assentamento externo. Não havia mais diferença entre os dois. Todos eles eram simplesmente o povo da Estrela da Mudança agora. Enquanto caminhavam, Gemma se aproximou de Sun Yi e olhou para ele, com curiosidade. Depois que Tessai sucumbiu à lâmina de Nep, o homem alto pareceu encontrar uma certa paz. No entanto, em algum lugar no fundo de seus olhos, sempre havia um vestígio de tristeza. Sun Yi encarou e levantou uma sobrancelha. O quê? O caçador sorriu levemente e perguntou em um tom amigável. Você é o Zunles, certo? Sun Yi deu de ombros. Sim, sou eu. Gemma analisou em silêncio, e depois perguntou com interesse. Ouvi dizer que você viveu por meses sozinho na cidade. É verdade? Ah, faz sentido. O homem alto era talvez o caçador mais experiente na Costa Esquecida. Ele sobreviveu a inúmeras batalhas nas ruas da cidade amaldiçoada. Era natural que ele tivesse curiosidade sobre o assunto. Sun Yi sentiu. Certo. Um pouco mais de 3 meses, eu acho. Gemma esfregou o queixo e perguntou diretamente, como você sobreviveu? Sun Yi sorriu. Como ele tinha conseguido isso, de fato. Muita esconderijo, muita matança. Um pouco de loucura e um pouco de sorte. Gemma encarou por um momento e depois riu. Parece certo, eu acho. Depois de um tempo, ele olhou para frente, na direção da Estrela da Mudança, e perguntou em tom curioso, você sabe o que vamos caçar hoje? Sun Yi olhou para ele surpreso, ela não te contou? O homem alto hesitou e balançou a cabeça. Ela contou. Só não tenho certeza se acredito. Sun Yi sorriu e desviou o olhar. Ah, deixa eu adivinhar. Seu primeiro pensamento foi que ela tinha perdido a cabeça. O que posso dizer? Acostume-se com essa sensação. Após alguns momentos de silêncio, Gemma suspirou. Mas como podemos matá-lo? Coitado. Sun Yi lançou um olhar para ele, demorou-se um pouco e depois disse, se meu palpite estiver correto, você sabe mais sobre isso do que eu. E assim terminou a conversa deles. No meio do dia, eles chegaram às bordas orientais da cidade e escalaram o imponente monólito da Grande Muralha. De pé no topo dela, viram a colossal cratera e a estátua decapitada não muito longe dali, com sua única mão, restante erguida em direção aos céus. A presa deles estava escondida em uma vasta câmara subterrânea sob aquela estátua. Hoje, eles iriam caçar o Senhor dos Mortos. Na base da estátua, o segundo braço da sacerdotisa jazia na lama. Há milhares de anos, ele se quebrou e caiu, atravessando a abóbada da câmara subterrânea. Agora, havia um abismo no chão que levava ao covil do Senhor dos Mortos. Vários meses atrás, Sun Yi e os outros usaram aquela brecha para escapar dos catacumbas. Agora, eles iriam usá-la para descer aquela escuridão. Em vez disso, o horrendo mestre das catacumbas os esperava abaixo. Sun Yi não estava realmente surpreso que Nepis tivesse escolhido voltar a este lugar. Afinal, a monstruosa abominação estava provavelmente guardando a última das 7 memórias de fragmentos. No entanto, ele estava realmente curioso sobre como exatamente ela planejava matá-lo. Quando todos se reuniram em volta do buraco na lama, Estrela da Mudança olhou para ele e disse, Sun Yi, sua sombra pode dar uma olhada na câmara funerária. Com um encolher de ombros, ele enviou a sombra para a brecha. Ela deslizou na lama e entrou no buraco escuro, depois se escondeu na palma da gigantesca mão de pedra e olhou cautelosamente para baixo. A montanha de ossos humanos ainda estava lá, no meio da vasta câmara circular. No entanto, parecia muito diferente de como era antes. Inúmeras vinhas verdes cresciam da massa de ossos, algumas delas comparativamente finas, outras tão grossas quanto um corpo humano. Elas não estavam crescendo apenas entre os restos antigos, as vinhas também irrompiam pelos ossos. Quase como se estivessem se alimentando deles. O Senhor dos Mortos parecia mais fraco, mais quebradiço. Como se estivesse doente, sugado de sua força e infectado por um terrível parasita. Sun Yi ordenou que sua sombra olhasse mais de perto e, finalmente, notou a coisa que ele esperava ver. Uma pequena caixa de madeira estava no chão da câmara subterrânea, aberta e vazia. A mesma caixa que Nepis havia misteriosamente confiado a Casteira assim que voltaram à Cidade Sombria. Segundo as palavras do caçador do assentamento externo, essa caixa apareceu em seu travesseiro com um pequeno bilhete.
Esse bilhete havia sido escrito pelo espião da Estrela da Mudança, Cezanne. E o conteúdo da caixa havia sido criado para ela por Kido, que agora estava morta. Kido havia sido a líder dos artesãos. Sua habilidade de aspecto permitia que ela controlasse e alterasse plantas. Esta videira comedora de ossos, como se viu, foi sua última criação e obra-prima final. Voltando-se para Nepis, Sun-Yi hesitou por um momento e depois falou, suas palavras causando uma reação sutil em Gema: o tirano está fortemente infectado pela videira de Kido. Parece estar consideravelmente enfraquecido. Estrela da Mudança assentiu e ficou em silêncio por alguns instantes. Então, ela disse, assim que entrarmos na câmara, o Senhor dos Mortos nos atacará. Agora que seu poder está reduzido e com a ajuda do fragmento do alvorecer, devemos ser capazes de sobreviver ao ataque. Também devemos ser capazes de ferir e, eventualmente, matá-lo. Olhando para os rostos de todos reunidos à sombra da estátua decapitada, ela assentiu e se dirigiu à brecha. Vamos. Logo, Sun-Yi estava tentando sobreviver à fúria do Senhor dos Mortos mais uma vez. Mas desta vez, não foi tão difícil quanto havia sido antes. Ele havia se tornado mais forte, e a horrível criatura havia se tornado mais fraca. Suas memórias foram ampliadas pela coroa do alvorecer, e Santa agora era um demônio. Havia também mais humanos resistindo ao tirano hoje. Isso não quer dizer que a batalha não fosse angustiante e perigosa. Na verdade, era totalmente letal. Os humanos lutando contra a monumental criatura do pesadelo a cercavam, desviando dos longos membros do tirano e tentando atacá-lo quando surgia uma oportunidade. K estava voando no ar, fornecendo suporte e retirando os feridos da luta. Eles estavam vivos apenas porque os ataques do Senhor dos Mortos eram agora mais lentos e menos devastadores do que antes. Com alguma preparação, tanto Effie quanto Santa podiam resistir a um ou dois com a ajuda de seus escudos. Caster conseguiu desferir vários golpes com sua lâmina fantasmagórica, enquanto Cezanne havia quebrado completamente um membro com seu elegante martelo de guerra. Cada golpe do fragmento da luz do sol parecia causar uma imensa dor ao Senhor dos Mortos. Mas nada o machucava mais, é claro, do que a lâmina incandescente da Estrela da Mudança. Juntos, eles infligiam cada vez mais dano à terrível criatura, apesar do fato de que muitos deles estavam agora gravemente feridos ou mortos. O tirano estava sendo consumido por dentro pelas videiras verdes e quebrado por fora, por suas armas. E então, após uma longa e árdua batalha, uma enorme camada de ossos caiu do corpo do Senhor dos Mortos, revelando seu núcleo interno. Aquele núcleo, feito de crânios humanos e sangue coagulado, era absolutamente aterrorizante, maligno e abominável. Em sua morte, uma forma de uma larva branca e gorda podia ser vista, enrolada em uma bola. Naquele momento, Effie de repente avançou, torceu seu corpo e atirou o fragmento do crepúsculo como um disco com um grito ensurdecedor. O escudo que se dizia conter o peso dos céus cortou o ar com uma velocidade terrível e atingiu o núcleo interno do tirano, atravessando-o como uma bola de demolição. Cortou a larva ao meio e saiu do corpo do Senhor dos Mortos do outro lado em um turbilhão de ossos quebrados. Depois, caiu no chão, estilhaçando o piso de pedra da câmara e enviando uma rede de rachaduras por toda a área a partir do ponto de impacto. A montanha de ossos congelou e estremeceu. E então, desmoronou. Todos olharam para Effie, chocados, esperança ardendo em seus olhos. Em seu rosto, havia uma expressão sombria e triste. Tardiamente, Sun-Yi lembrou-se de que os membros do grupo original a que a caçadora Jocosa pertencia pereceram aqui, mortos pelo exército dos mortos-vivos ou pelo próprio Senhor dos Mortos. Alguns momentos depois, Effie suspirou e desviou o rosto, escondendo-o de todos. Então, ela levantou a mão e fechou em punho. Era ela avisando que havia recebido uma memória da morte. Uma memória de fragmento. A última que havia. Capítulo 314. Deixando a cidade sombria. Depois que tudo foi feito e Nepis usou suas chamas para curar aqueles que sobreviveram, eles retornaram à cidade pelos catacumbas. Talvez ela quisesse eviscerar o exército de monstros mortos-vivos que agora ficavam sem o tirano para trazê-los de volta à vida. Mas, no final, eles encontraram apenas silêncio. A horda de esqueletos ferozes que quase custara a vida de Sun-Yi e do resto do grupo não existia mais. Os túneis escuros que se estendiam sob as ruínas estavam cheios de pilhas de ossos, que lentamente se transformavam em pó. Parecia que no momento em que o Senhor dos Mortos fora destruído,
Seus servos também pereceram. Depois de um tempo, o grupo de humanos emergiu da torre desmoronada do farol e continuou seu caminho de volta ao Castelo Luminoso. Eles passariam sua última noite lá, antes de deixar a cidade sombria para trás. Em uma pequena sala nas profundezas da antiga cidadela, 7 pessoas se reuniram ao redor de uma mesa. Eram Sun-Ni, Nepis, Cassi, Caster, Hefi, Kai e Seizan. Além dos muros do castelo, a escuridão absoluta da noite havia devorado o mundo. Criaturas do pesadelo rondavam as ruínas amaldiçoadas, e em algum lugar distante, ondas negras batiam contra a indomável superfície de granito do muro da cidade. Dentro, a luz fria de uma lanterna de memória iluminava seus rostos. Estranhamente, todos estavam em silêncio, como se não tivessem certeza do que dizer. Finalmente, Sun-Ni quebrou o silêncio com um bocejo alto. Vamos começar com isso. Amanhã vai ser um dia longo e alguns de nós precisam de sono de beleza. Ele lançou um olhar de esguelha para Kai, pensou um pouco e acrescentou, na verdade, todos os dias depois de hoje serão longos. Então, vamos apenas fazer isso. Nepis encarou por alguns momentos e então ecoou suas palavras, ... fazer isso. Com isso, eles convocaram suas memórias. Uma austera taxa e um estilete fantasmagórico apareceram nas mãos de Sun-Ni. Um martelo de guerra elegante com um bico estreito apareceu nas mãos de Seizan. Hefi convocou sua bela lança de bronze e um escudo redondo pesado. Finalmente, uma simples faixa de metal decorada com uma única joia teceu-se da luz e repousou suavemente na cabeça da estrela da mudança. Eram as memórias de fragmento. Alvorecer, zênite, crepúsculo, meia-noite, luz do sol, luz do luar. ... e luz das estrelas. A última memória era uma capa curta e fluida de cor branca que se ajeitava nos ombros de Fi. Este era o fragmento que ela havia recebido após matar o Senhor dos Mortos. Por alguns momentos, ninguém se mexeu. Então, Hefi disse, então, o que fazemos agora? Nepis inclinou um pouco a cabeça e franziu a testa. Finalmente, depois de algum tempo, ela disse, aproximem-se. Quando o fizeram, algo inesperado aconteceu. Sun-Ni sentiu os cabos de suas armas de repente ficarem mais quentes e, logo em seguida, ambos os fragmentos da meia-noite e do luar começaram a emanar uma luz fantasmagórica e etérea. O mesmo acontecia com os outros fragmentos. 7 feixes de luz dispararam em direção ao centro da sala e colidiram. Então, eles se fundiram um com o outro e, em breve, 7 objetos teceram-se a partir dessa luz e pairaram no ar. Eram chaves forjadas de metal lustroso, com 7 estrelas brilhantes gravadas em sua superfície. Era a manifestação do terrível juramento que os 7 heróis haviam feito há milhares de anos. As chaves que foram usadas para selar a maldição da escuridão devoradora no subsolo. De repente, as 7 chaves se transformaram em feixes de luz e dispararam em direção a cada uma das 7 pessoas reunidas na sala. Um feixe atingiu Sun-Ni no peito e desapareceu, absorvido em seu núcleo. A voz do feitiço ressoou em seus ouvidos. ... Você recebeu uma chave do juramento. Sun-Ni estremeceu. Ele não queria ter nada a ver com aquele juramento mórbido. ... Mas, no final, ele não teve outra escolha. Olhando para o resto das pessoas reunidas na sala, Estrela da Mudança demorou um momento e então disse, estamos prontos. Na luz fraca do amanhecer, os portões do castelo se abriram pela última vez. Uma longa procissão de humanos passou por eles, deixando a antiga cidadela que os abrigara por tanto tempo. Eles caminharam sob os crânios balançando, sem prestar-lhes atenção. Após todo o conflito, ninguém se preocupou em remover aquelas coisas macabras de suas correntes. Não era como se alguém pudesse ter esquecido as centenas de vidas perdidas na luta e os milhares de mortes antes disso, mesmo que os crânios fossem removidos. 500 pessoas desceram a colina e entraram na cidade sombria. Algumas criaturas do pesadelo tentaram atacá-los e foram evisceradas antes de conseguirem causar algum dano. Esses 500 humanos não eram uma multidão indefesa. Eles eram um exército endurecido pela batalha, composto por adormecidos, excepcionalmente poderosos. Talvez os mais poderosos adormecidos já nascidos da raça humana. Eles se moviam pelas ruínas, derrubando qualquer coisa que ousasse bloquear seu caminho. Logo, os adormecidos se aproximaram da fronteira oeste da cidade sombria e escalaram a antiga muralha. Lá, pararam e se viraram, encarando a silhueta do castelo luminoso em silêncio solene.
Naquela altura, colunas de fumaça preta jorravam de cada uma de suas janelas. Logo, todo o castelo foi envolvido por chamas furiosas, que lentamente devoravam a pedra branca de suas paredes. O magnífico mármore rachava e derretia, destruído pelo terrível calor. As torres menores oscilavam e se moviam, e então caíam no terrível crisol. O fogo estava lentamente destruindo o castelo luminoso, transformando em uma ruína, derretida. De certa forma, isso era apropriado. Afinal, tudo mais na cidade sombria havia sido arruinado há muito, muito tempo. Surpreendentemente, esse ato de destruição não foi ideia da Estrela da Mudança. Ela não foi quem ordenou queimar o castelo luminoso atrás deles, como um gesto final para cravar na alma de todos que não havia mais volta. Sun Nie esperaria algo assim de Nepis. Mas não, foi a decisão do próprio povo. Eles queriam destruir a antiga cidadela, porque a odiavam. Eles odiavam essas pedras antigas e ensanguentadas apenas um pouco menos do que precisavam delas para sobreviver. E agora que estavam partindo, queriam apagar o castelo luminoso da existência. Talvez, se ele desaparecesse, as memórias de toda a escuridão que testemunharam ali, e das quais foram perpetradores, desapareceriam com ele. Depois de um tempo, a silhueta deformada e retorcida da fortaleza moribunda foi completamente ocultada pelo fogo e fumaça. Lentamente, os adormecidos em silêncio se afastaram dessa visão e olharam para longe, ao longe. Eles estavam olhando para o oeste. Era para lá que estavam indo. Para pôr cerco ao pináculo carmesim. Um após o outro, os adormecidos desceram da muralha e deixaram a cidade sombria para trás. Capítulo 315, Cerco ao pináculo carmesim 1. Na fria luz do amanhecer, uma torre carmesim gigantesca erguia-se do labirinto. De longe, parecia uma espada ensanguentada que algum titã primordial havia cravado nos céus. O coral carmesim fluía de suas paredes como o sangue dos deuses, espalhando-se da base do pináculo para devorar toda a costa esquecida. A própria torre parecia estar em uma ilha, cercada por todos os lados por água negra. Embora o sol já estivesse subindo, essa parte do mar amaldiçoado não desaparecia. Em vez disso, persistia e se movia infinitamente, formando um redemoinho gigante. Formas indefinidas podiam ser vistas sob a superfície da água negra, afogando os corações dos humanos que ousavam se aproximar do pináculo com pavor. Sun Nie olhou para cima, para a extensão infinita da torre carmesim, e empalideceu. De perto, parecia ainda mais ameaçadora, opressiva e aterrorizante. Ele lutava para acreditar que essa estrutura ciclópica havia sido construída por mãos humanas, quanto mais que havia sido sua salvação uma vez, há muito tempo. Agora, o pináculo carmesim parecia nada mais que distorcido, arrepiante e absolutamente maligno. Ele emanava uma sensação de poder angustiante que nenhum humano jamais poderia esperar desafiar. E, no entanto, era exatamente isso que eles iriam fazer. Virando-se, ele lançou um olhar para o acampamento do exército dos sonhadores. Durante a última semana, os 500 deles haviam atravessado o labirinto para chegar a este lugar. Alguns haviam perecido pelo caminho, mas não tantos quanto ele esperava. Para aquela curta jornada, a sorte havia estado do lado deles. Nesses dias, eles haviam abatido inúmeras criaturas do pesadelo e, de alguma forma, conseguiram evitar atrair ira dos habitantes das profundezas. Eles haviam visto a estátua decapitada do Senhor que ficava a meio caminho entre a cidade sombria e o pináculo carmesim, e muitas outras coisas maravilhosas e terríveis. E agora, estavam quase alcançando seu objetivo. As pessoas estavam ocupadas se preparando para a batalha. O pavor que sentiram ao amanhecer, depois de olhar para o pináculo carmesim, que agora estava tão perto, transformou-se em determinação sombria e resolução. Todos estavam fazendo preparativos finais. Alguns estavam verificando suas armaduras e armas pela última vez. Alguns estavam construindo apressadamente fortificações improvisadas. Alguns estavam rezando, implorando aos deuses mortos para salvar suas vidas. Para dizer a verdade, Sun Nie era a única pessoa que parecia estar ociosa. Bem, o que eles esperavam? Nepis ainda não havia dito a ele qual seria exatamente seu papel na batalha. Não que ele fosse obrigado a ouvir, é claro. Com um suspiro, ele se voltou para os outros membros da coorte, que estavam reunidos em torno de uma fogueira, discutindo o plano de batalha pela 100ª vez. Todos pareciam incomumente sombrios hoje. Um após o outro, eles se juntaram aos preparativos.
Logo, Estrela da Mudança era a única que restava. Com um pouco de relutância, Sun-Yi se aproximou dela e se sentou, olhando para o fogo. Depois de um tempo, ele disse: "Isso é muito estranho. Você não acha?" Ela olhou para ele e arqueou uma sobrancelha. Nepis havia mudado muito desde a primeira vez que se encontraram, mas também permaneceu exatamente a mesma. Ela ainda era calma e confiante, com pele de marfim e lindos cabelos prateados. Ela ainda era forte e cheia de convicção. É só que seus olhos pareciam um pouco vazios nos últimos dias. O que é? Sun-Yi deu de ombros. Só. Tudo. Isso. Se alguém me descrevesse essa cena há um ano, eu ficaria realmente perplexo. E, no entanto, aqui estamos. Ele se demorou um pouco e depois acrescentou: "Nós chegamos muito longe." Nós três. Ambos olharam para Cassie, que estava ocupado explicando algo aos representantes da artesã. Sua mão delicada repousava no punho da dançarina silenciosa. Depois de um tempo, Nepis concordou. "Sim. Agora, só precisamos dar um último passo." Os dois permaneceram em silêncio por um tempo, pensando em como este último passo seria o mais difícil até agora. Incomparavelmente. Então, Sun-Yi suspirou: "Então, o que você quer que eu faça?" "Pelo modo como você evitou o assunto nos últimos dias, estou adivinhando que não é algo trivial." Estrela da Mudança sorriu e olhou para ele com faíscas brancas, dançando em seus olhos. Uma coisa realmente pequena, na verdade. Então, ela virou-se para encarar o pináculo carmesim, hesitou por um tempo e, de repente, disse: Me dê sua mão." Quando Sun-Yi o fez, algo percorreu sua pele fria até seu núcleo das sombras. Ele invocou as runas e olhou para elas, já sabendo o que ia ver. E lá estava, listado entre suas memórias, chave do juramento, 7. De alguma forma, ela havia reunido as 6 chaves restantes dos outros. E agora, ela estava confiando-as a Sun-Yi. Ainda olhando para a torre ciclópica, Nepis disse: Eu quero que você destrua o Mar Sombrio. O Banilo, pelo menos." Sun-Yi sorriu. Realmente, uma coisa bem pequena. Muito em breve, o sol subiu mais alto, e o redemoinho escuro em torno do pináculo carmesim diminuiu um pouco. Várias pontes de coral vermelho surgiram de suas profundezas, conectando a ilha ao restante da costa esquecida. E lá na ilha, inúmeras silhuetas começaram a se mover, rastejando para fora das elevações carmesins. Eram as criaturas do pesadelo guardando a torre amaldiçoada. Havia todo tipo de horrores entre eles. Havia membros da Legião Carapaça, carniceiros, centuriões e demônios. Havia colônias de vermes, carnívoros, centopeias gigantes que secretavam óleo corrosivo e vinhas sinistras que rastejavam no chão como cobras. Havia criaturas que pareciam massas negras de ossos podres e criaturas que pareciam humanoides feitos de pedra, com bocas terríveis cheias de dentes serrilhados. Havia enxames de insetos translúcidos que devoravam tudo em seu caminho e aranhas massivas revestidas de armadura de ferro. Havia bestas que podiam disparar lanças mortais de osso de seus corpos e bestas que podiam transformar suas presas em pedra com seu olhar. Havia cadáveres com flores vermelhas crescendo dos buracos em sua carne e abominações gigantes que se assemelhavam a louva-a-Deus, se fossem feitos de vidro e argila vermelho sangue. E muitos outros que Sun-Yi nunca havia visto, combatido ou poderia descrever. Todos eles se moviam juntos em estranha harmonia, desprovidos da usual agressão territorial que forçava as criaturas do pesadelo de diferentes tribos a lutarem entre si. Eles foram subjugados pelo terror carmesim e agora serviam para guardar o pináculo. Como uma onda terrível, a horda de monstros rolou pelas pontes de coral carmesim e avançou em direção ao exército humano. De sua posição na retaguarda, Sun-Yi podia ver claramente os corpos daqueles que estavam na linha de frente tremerem e darem um passo involuntário para trás. Alguém até deixou cair sua arma. Um momento depois, a voz alta de Effie rolou sobre as fileiras dos adormecidos: "Mantenham suas posições, miseráveis. Se alguém correr, eu mesmo os matarei." Estranhamente, seu grito irritado acalmou o medo em seus corações. Um momento depois, porém, foi abafado pela cacofonia da horda que se aproximava. A batalha pelo pináculo carmesim havia começado.